Márcio França mais uma vez aqui, dando continuidade a essa série sobre léxico do Novo Testamento grego-português ao alcance de todos. Vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior que a gente falou sobre o substantivo amor, substantivo agape, tá bom? Então está na descrição deste vídeo. Vamos lá então avançar e aumentar o nosso vocabulário aqui. Hoje estaremos falando sobre outro substantivo, que é o substantivo angelos. Substantivo angelos, que como substantivo está acompanhado aí do seu artigo, essa parte em preto, que é o artigo rho, que é um artigo nominativo masculino singular, característico aí do nominativo masculino singular, que está concordando com o seu substantivo. Geralmente o artigo concorda em grego com o substantivo em gênero, número e em casos, tá? E casos é questão de análise sintática aí. Bom, em termos de morfologia, já sabemos que ele é um substantivo masculino e nesta forma está no singular, tá bom? A forma nominativa. Em termos de conceito, nós temos aqui duas possibilidades. Essa palavra pode designar um mensageiro enviado, como está em Lucas capítulo 7, versículo 24. Por exemplo, você tem a ideia de quando João envia mensageiro para saber se Jesus era ou não era o que ele estava esperando. E no livro de Apocalipse você tem discussões também para saber a quem se refere a frase que diz ao anjo da igreja escreve isto, aquilo, e para saber se era um pastor, um presbítero, algum anjo mesmo sobrenatural, aquele ser sobrenatural ou qualquer coisa que seja. Então a primeira possibilidade se refere a um mensageiro normal, alguém que foi enviado com uma mensagem, coisa desse tipo. Na segunda opção você tem a ideia de um anjo, um ser sobrenatural, que aí vem a ideia do mensageiro, né? O anjo tem aquela ideia do mensageiro e com a ideia da aquele mensageiro que traz uma notícia ou então leva uma ordem, coisa desse tipo. Ou então que ele está na figura de um guardião, ou então protegendo ali, ou então intermediário, né? Quando a lei fala em Atos 7, diz que a lei foi dada por intermédio de anjos, e também Gálatas 3:19 vai mais ou menos nessa direção. Assim, esse ser sobrenatural ele pode ser um servo de Deus, pode ser um servo daqueles que hão de herdar a salvação, como disse Hebreus capítulo 1, ou pode ser também um servo de Satanás. Aí tem algumas referências para você dar uma conferida aí e ampliar mais o seu conhecimento sobre essa questão. Em relação às ocorrências dessa palavra, nós temos que essa palavra ocorre no Novo Testamento 176 vezes e ela está distribuída, ela aparece no Novo Testamento dentro de funções sintáticas, ou seja, uma hora ela aparece como sujeito, outra hora ela aparece como objeto direto, indireto e por aí vai, né? Um qualitativo, se fosse o caso aqui, né? E aí um caso de posse, o anjo do Senhor, e aí uma ideia de genitivo, por exemplo. Então, o genitivo não é só posse, né? Infinitas coisas. Você tem que analisar cada caso para saber o que é. Mas, enfim, no nominativo, que seria a ideia de um sujeito, basicão 48 vezes, e na frente, a primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, nesta forma. Na parte da esquerda, nós temos aqui em verde todos os artigos que estão concordando com o substantivo, com a forma que o substantivo, na forma que o substantivo está. No meio nós temos aquilo que a gente chama em português de raiz ou tema, que a gente fala em grego, esse tema da palavra. Então você percebe que essa parte da palavra ela não muda, ela permanece, essa parte do meio, e na frente tem a designação, né? Tem um acréscimozinho que é feito na palavra para que o leitor, ou então a gente quando esteja lendo no texto, saiba identificar qual é a função que aquela palavra está exercendo ali, se ela é um sujeito, um objeto, coisa do tipo. Beleza? Então, no nominativo, a ideia de um sujeito 48, no genitivo 14 vezes, no dativo poderia ser um objeto indireto, né? Mas tem que analisar cada caso. E como acusativo, que é a ideia de um objeto direto, aparece 22 vezes, e aí tem as ocorrências aí onde aparece a primeira vez. Em termo, alguma observação a fazer aqui seria basicamente que aqui a gente listou somente as ocorrências no singular, que são 93 vezes. Ainda tem 83 vezes que aparece no plural, que a gente não listou aqui. Então listamos essa aí só para exemplificar. Em termos de estatística de uso da palavra por autores, que é a parte que talvez mais importante, mais interessante, que esse dado estatístico, saber que autor usou mais essa palavra, que aí você pode até criar depois um vocábulo de cada autor, o que cada autor falou, usou mais, que tipo de palavra usou, isso é importante
às vezes para a gente tomar algumas decisões, algumas questões assim. Vamos lá, disparadamente quem ganhou dessa vez foi o João, né? João escreveu aí 2 livros, né? Vários, tem as cartas também, mas nesse caso João usou 69 vezes, e a primeira vez que aparece é em João 1 e 51. Como João escreveu, por exemplo, o Evangelho, mas o interessante é que no Evangelho de João só tem 3 ocorrências sobre ângelos, né? Mas o campeão aqui é Apocalipse. No Apocalipse também ele não teve pena da caneta, né? Usou aí 66 vezes. Aí vem Lucas, que é o segundo lugar com 42 vezes, aliás, 44, como ele escreveu 2 livros, temos 24 no Evangelho e mais 20 no livro de Atos. E aí vem Mateus com 20, vem Paulo com 13 vezes, que é um uso baixíssimo, que Paulo escreveu 13 cartas. Se quando você vai para Hebreus aqui é só uma carta e usou essa palavra 12 vezes. Então é um uso considerável, quase um capítulo aí. E aí o Marcos chega aí também com 6 ocorrências, Pedro chega com 4 ocorrências, Judas com uma e Tiago com uma. Então fica aí mesmo a observação apenas para o livro de Apocalipse, que é campeão de uso da palavra angelos e suas declinações, seus derivativos aí, tá bom? Então basicamente é isso. Obrigado aí por ter chegado até aqui, assistido até esse momento. Qualquer coisa deixa nos comentários, quiser fazer alguma correção também deixa nos comentários aí tranquilamente, que a gente vai estar considerando, tá bom? Inscreva no canal se for do seu interesse, dê um joinha e deixa no comentário aí, a gente continua esse bate-papo aí até o próximo vídeo com a próxima palavra.